Branca, ou na linguagem dos índios tupis, Caatinga. Esse é o único bioma exclusivamente brasileiro. Lugar onde as chuvas são poucas e concentradas em 4, 5 meses do ano. Durante todo o período seco, as plantas da caatinga ficam assim, praticamente sem folhas, uma floresta de galhos retorcidos, espinhos, aparentemente pobre em biodiversidade. Mas veja o que acontece logo depois das primeiras chuvas. Com pouca água, as plantas que pareciam mortas renascem e a gente consegue enxergar a riqueza e a diversidade de espécies que compõem a caatinga. Para conhecer melhor esse bioma, nós visitamos o semiárido nordestino em 2 épocas bem distintas: o período seco, entre outubro e novembro de 2010, e a estação das chuvas, no começo de 2011. Nós percorremos 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na primeira parada da nossa viagem, você vai entender como foi que essa região se formou. Para isso, vamos a Crato, no sul do Ceará. Essa é a Chapada do Araripe, formação que ocupa parte dos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba. Há milhões de anos, esse lugar guarda um tesouro geológico, uma incomparável quantidade de fósseis, que são restos de animais e vegetais incrustados nas rochas. Para conservá-los, em 2006 foi criado aqui o primeiro Geoparque das Américas, dirigido pelo biólogo Álamo Saraiva. Doutor Álamo, o que é um geoparque? Geoparque é um programa da Unesco que tem como objetivo principal a preservação de áreas de interesse geológico. Essa história começa há mais de 100 milhões de anos, quando África e América formavam um único continente. A separação aconteceu por causa da movimentação de porções da crosta terrestre, as chamadas placas tectônicas. Na divisão dos territórios, houve um rebaixamento dessa área e grandes lagos se formaram aqui. Mais tarde, houve o soerguimento, o levantamento desses lagos. O sedimento que estava no fundo aflorou, dando origem à chamada Bacia Sedimentar do Araripe. Como o período era também um período que a gente pode chamar de aquecimento global, esse lago estava secando. Dr. Idalécio Freitas é geólogo do parque e explica que esse paredão conserva os registros dos períodos de chuva e de seca dos últimos 110 milhões de anos. Esses níveis mais escuros que a gente vê no calcário aqui, né? Esses risquinhos mais escuros, um período mais úmido, com um pouco de matéria orgânica. Nesse período, nesses risquinhos mais claros, um período seco, um período de pouca chuva. Quer dizer, seca aqui não é novidade não, seca né? aqui pra gente não é novidade não. As áreas demarcadas pelo parque são os geossítios. Esse fica em Santana do Cariri, no meio de uma área de extração comercial de pedras. Essas lajotinhas, usadas como piso e revestimento, conservam muito mais do que dados climáticos. Doutor Álamo, o que a gente consegue ver aqui nessas pedras que o senhor separou? Olha, aqui tem exemplo de alguns seres que se encontravam dentro do lago, habitavam o lago ou viviam no entorno do lago. A gente encontrava muitos peixinhos, como também muitos restos vegetais, mostrando que naquela época a gente já tinha uma vegetação, vamos dizer, que ocupava o nicho da caatinga. A maior parte da vegetação aqui era composta do grupo dos pinheiros, araucariáceas, por exemplo, essa vegetação que a gente encontra já no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. A poucos quilômetros daqui, outro geossítio espetacular, um lugar onde dentro de toda a pedra tem um peixe fossilizado. Nós estamos aqui na lama do que sobrou do fundo de um lago sob influência marinha, ou seja, aqui era um ambiente de água salgada. Toda pedra dessa daqui, que são chamadas de concreções, tem um peixe, porque foi o peixe que fez a indução para a formação dessas concreções. Se a gente abrir aqui, a gente vê um Tárrias araripes, né? Como é que é o nome dele? Tárrias araripes. E é engraçado que dá para ver até o olho todo preservado, né? A coluna, a espinha do peixe. É uma das características dos fósseis aqui da Bacia do Araripe, é manter o
sentido tridimensional da peça e o tecido mole preservado. Então a gente vê aqui coluna vertebral e costelas, mas dá para ver estrutura de músculo, de pele, raias da cauda, das nadadeiras, tudo fica preservado. Para comprovar o que diz, Dr. Álamo abre outra pedra que eu mesma escolhi. E veja só, tá aí mais um peixe fossilizado. Tem um ditado que diz que cada enxadada é uma minhoca, aqui seria cada enxadada um fóssil, né? As melhores peças coletadas estão reunidas no Museu da Universidade Regional do Cariri, aqui mesmo em Santana. Nesta sala, uma coleção de troncos fossilizados. Parece madeira, mas é tudo rocha. No acervo de plantas ainda tem pinha pré-histórica, folhas, galhos e os primeiros registros de plantas capazes de produzir frutos. Na coleção de insetos, veja só, abelhas, vespas e uma libélula que, de tão bem preservada, virou símbolo do museu. A gente teve aqui, na época do Cretáceo, uma explosão de insetos, principalmente do grupo das abelhas, dos marimbondos, né, vamos dizer assim, e também desses dependentes, que tinham uma ligação direta com as plantas que têm flores. São polinizadores. Polinizadores. Muitos fósseis são bem parecidos com seus descendentes atuais. Caso dos escorpiões, aranhas, pererecas, das tartarugas e dessas conchinhas que só aparecem onde já teve água salgada. Agora uma cena surpreendente. Esse peixão morreu entalado tentando engolir outro e acabou fossilizado assim. Nesses anos todos que vocês estão trabalhando aqui, quantas espécies entre plantas, vegetais e animais vocês já conseguiram descrever? De uma maneira geral, a gente pode dizer que entre micro e macrofósseis, perto de 500 espécies. É muita coisa, né? E muita coisa ainda tem para ser descoberta e muito mistério ainda para ser desvendado. Segundo os pesquisadores, a caatinga, como conhecemos hoje, tem pelo menos 18 mil anos. A caatinga é a principal formação vegetal do semiárido nordestino e ocupa 10% do território brasileiro. São mais de 840 mil quilômetros quadrados espalhados por 10 estados. Nessa região chove em média 560 milímetros por ano e a estação das águas é concentrada em apenas 3 ou 4 meses. Por isso, as plantas da caatinga tiveram que desenvolver mecanismos para resistir a longos períodos de estiagem. São as chamadas plantas xerófilas, que vamos conhecer melhor agora com a ajuda do agrônomo Jacob Souto, professor da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, no sertão da Paraíba. Agora, quais são os mecanismos que essas plantas usam para poder resistir a meses sem chuva, às vezes? São vários os mecanismos. Então, um dos primeiros deles é a queda das folhas. Então, com a queda das folhas, nesse período mais seco do ano, o que é que ocorre? A planta deixa de transpirar, por conseguinte, deixa de perder água e há uma economia de água. Uma outra característica da planta é que muitas delas não possuem folhas. As folhas são transformadas em espinhos, a exemplo das cactáceas. E num exemplo bem típico nosso aqui, nós temos plantas da família das euforbiáceas, a exemplo da maniçoba, que elas têm raízes na forma de túberas, como a mandioca, né, e outras plantas. Então, nessas estruturas das suas raízes, elas acumulam água e nutrientes para que sobrevivam a longos períodos de estiagem. Para ver como são essas raízes, arrancamos uma maniçoba. E parece mesmo uma mandioca, veja só. Então aqui nós temos o sistema radicular da maniçoba. Você vê que tem algumas raízes bastante profundas, né? Isso aqui, no período mais seco do ano, é quem ajuda a planta a sobreviver. Porém, essa estrutura é um órgão de reserva da planta. É onde a planta acumula principalmente água e nutrientes para sobreviver esse longo período de seca que ocorre aqui na nossa região. As plantas da caatinga têm papel fundamental na fertilidade do solo. Os nutrientes que elas sugam da terra depois são devolvidos através da serrapilheira. Essas folhas que caem se acumulam no chão. Há 10 anos, Dr. Jacob vem pesquisando de que maneira a decomposição desse material libera os nutrientes.
Para isso, numa área de caatinga preservada, ele espalha pequenas caixas coletoras. Depois analisa tudo que cai dentro delas. No bioma caatinga, por ano, em média, é depositado de serrapilheira, no conjunto todo, em torno de 1,8 a 2 toneladas por ano, por hectare. Para haver uma decomposição aí em torno de 70% desse material, leva em torno de 2 anos e meio para degradar. O regime de chuvas, a altitude e a qualidade do solo determinam a vegetação típica de cada lugar. Dentro do bioma caatinga há formações florestais diferentes, como vamos ver em Crateús, quase na divisa do Ceará com o Piauí. Aqui está uma das maiores reservas particulares de caatinga do país. Essa reserva é muito interessante porque os 6.000 hectares dela estão divididos em duas áreas bem distintas. Uma parte fica aqui embaixo, na região conhecida como Sertões do Crateús. A outra está lá em cima, ó, no alto daquela serra, a Serra das Almas. E é para lá que a gente vai agora. A área pertence a uma organização não governamental, a Associação Caatinga. Nós visitamos a Serra das Almas no período da seca. As trilhas da reserva levam a lugares surpreendentes. Pode não parecer, mas essa vegetação de árvores enormes e muita sombra também faz parte do bioma caatinga. O Everton, que vegetação é essa? Como é que isso se chama? Então esse complexo vegetacional, né, também pertence à caatinga, chama-se mata seca. O que a diferencia da caatinga, a princípio, é a composição florística, né? Você percebe que as árvores têm um porte maior, cerca de 60% dessas espécies conservam as folhas verdes, não caem no período de estiagem como a caatinga, e também elas ocorrem só em ambientes de altitude elevada, acima de 600 metros. Mais uma caminhada e chegamos a um ecossistema raro, com um cenário completamente diferente. Não por acaso, este lugar é conhecido como Lajeiro. Basta olhar em volta para entender por quê. Muita pedra, rocha e essa vegetação ao redor também tem um nome bem sugestivo, carrasco. O carrasco é um ecossistema que faz parte do bioma caatinga, porém ela é diferenciada por conta das características. As árvores têm um porte bem menor, elas têm essa característica também de os galhos ficarem emaranhados, elas só ocorrem em terrenos de rocha, solo raso, arenoso, só existe no Planalto da Ibiapaba, entre o Ceará e o Piauí, e na Chapada do Araripe, no sul do Ceará, com limite com o Pernambuco. A Serra das Almas é o lar de muitos animais nativos. Aves como o cancã, o dorminhoco, o abre-fecha voam livremente por aqui. E como a área é protegida de caçadores, alguns animais chegam bem perto da gente. É o caso do soim, esse simpático macaquinho. O macaco prego é mais desconfiado e só observa o movimento de longe. Outras espécies são avessas à presença humana. Para confirmar a existência delas aqui na reserva, os pesquisadores têm que usar a criatividade. Isso que o pessoal está montando aqui é uma armadilha, só que não para capturar os animais, e sim a imagem deles. Ô Gilson, como é que funciona essa armadilha? Essa armadilha, ela funciona com uma câmera fotográfica, um sensor de movimento e de calor. Quer dizer, quando passa um bicho aqui na frente, a câmera dispara? Isso, ela dispara. Na hora de revelar as fotos, algumas surpresas. Animais considerados extintos na região foram capturados pelas lentes. Caso da onça parda, ou sussuarana, como é conhecida por aqui. As armadilhas também fotografaram veados, o gato do mato, uma jaguatirica, raposas. Toda essa biodiversidade pode ter um destino terrível. Boa parte da caatinga está virando lenha. É que ainda hoje 40% da energia consumida no Nordeste vem da queima de madeira. Um dos principais polos consumidores de lenha está na Chapada do Araripe, no estado de Pernambuco. Aqui há uma das maiores jazidas de gipsita do país. A rocha, que é a matéria-prima básica para a produção de gesso, é extraída em minas gigantescas como essa.
Ela sai do solo com muita umidade e tem que ser desidratada. O serviço é feito numa calcinadora, local onde a pedra é triturada e depois aquecida em fornos, alimentados com madeira. Os dados que nós temos hoje mostram que do Nordeste sai por ano mais ou menos 25 milhões de metros de lenha. Dr. Francisco Campelo é engenheiro florestal e analista do IBAMA. Ele explica que a lei não proíbe o corte de madeira nativa, mas hoje qualquer desmatamento só pode ser feito com autorização dos órgãos ambientais. A rigor, toda a intervenção numa propriedade que libere material lenhoso nativo teria que ser licenciada pelo Estado, que é a pessoa mostrar que vai precisar tirar aquela cobertura florestal para fazer uma prática agrícola ou pecuária e que, além disso, vai estar respeitando a reserva legal e as áreas de preservação permanente. No final de 2009, o IBAMA fez uma grande operação aqui na Chapada do Araripe. Fechou 40 calcinadoras por uso de madeira clandestina e embargou diversas áreas que faziam o corte ilegal de caatinga. Segundo o IBAMA, o aperto na fiscalização vem dando resultado. Hoje, 80% da lenha que entra no polo gesseiro é licenciada, é uma lenha legal. E 20% é uma lenha clandestina que ainda vem de desmatamentos, feitos sem nenhum critério de autorização. No lado cearense da Chapada, na cidade do Crato, uma empresa virou modelo de convivência com o meio ambiente. A cerâmica dos irmãos Ronaldo e Everardo produz telhas e tijolos e usa lenha para alimentar os fornos que secam e queimam as peças. Para reduzir o uso de madeira nativa, a cerâmica teve que procurar outras alternativas para sua matriz energética, como se diz por aqui. Ou seja, teve que encontrar outra coisa para queimar que não fossem as plantas da caatinga. Coco de babaçu, bagaço de cana e até galhos que sobram da poda das árvores urbanas agora são matéria-prima para os fornos. Com pequenas alterações, hoje um mesmo forno produz calor suficiente para queimar e secar as peças, o que representa uma grande economia de madeira. Quanto vocês estão economizando hoje em comparação ao que vocês gastavam quando começaram o processo aqui? Superior a 80%. As mudanças também chegaram ao campo. 40% da lenha usada na cerâmica ainda vem de árvores nativas. Só que elas são provenientes de um projeto de manejo sustentável, instalado em 3 fazendas da região. Uma delas fica no município de Assaré e pertence ao agrônomo Antenor Muniz. Seu Antenor, qual é o tamanho da sua propriedade? 3.752 hectares. Apenas 5% da área são usados para agricultura. A reserva legal ocupa 20%. O restante, cerca de 1.700 hectares, entraram no plano de manejo. Para você entender melhor como funciona o manejo, preste atenção na ilustração. A área foi dividida em 15 talhões. A cada ano, um deles é cortado. Assim, uma mesma área só vai sofrer o segundo corte depois de 15 anos. Quando chegar aos 15 anos, será feito um estudo, novamente, para ver se será viável a intervenção nessa área novamente para que o órgão consiga licenciar. No manejo, nem todas as árvores são cortadas. A gente identifica algumas espécies que são protegidas por leis, como a aroeira, certo? Nós temos a braúna, angico, algumas espécies que são de interesse da comunidade, certo? Onde elas retiram seu alimento, como o umbuzeiro, certo? Algumas espécies forrageiras, como o mandacaru, também são de interesse da comunidade, e outros fitoterápicos, além dos abrigos de fauna que existem dentro da área, que eles são deixados. Essas não se cortam de jeito nenhum? De jeito nenhum. Hoje o manejo é a principal fonte de renda da propriedade. Cada talhão dá em torno de 10 mil metros de lenha. E esses 10 mil metros, depois que a gente tira despesa, frete, transporte, corte, essa coisa toda, é em torno de 5, 6 reais por metro de lenha. Você vai ganhar de 50 a 60 mil reais. 50 a 60 mil reais ano, né? Por ano. Por cada talhão. A cerâmica também está faturando com os investimentos que fez. Ela virou vendedora de créditos de carbono, uma espécie de moeda verde concedida a empresas que trabalham de forma ecologicamente correta para ser negociada no mercado internacional. Tudo que nós investimos, houve um retorno somente com as vendas de crédito de carbono. Não estamos contabilizando o que economizou na produção. Estou falando que
O que investimos, houve o retorno. Porque mexer com o meio ambiente hoje, trabalhar de um jeito correto é bom negócio também. Ser ecológico dá dinheiro. Muitos agricultores nordestinos estão encarando esse desafio de produzir e, ao mesmo tempo, preservar. Essa pedra bonita dá nome à fazenda que fica aos pés dela, Tamanduá. São quase 3.000 hectares no município de Santa Terezinha. Há 30 anos, esse lugar conquistou o suíço Pierre Landolt, que adotou o sertão paraibano como segundo lar. Tive a oportunidade de conhecer um pouquinho o Brasil todo e o que me marcou mesmo foi essa região fantástica que tinha esse algodão. Na época tinha o famoso algodão mocó, e o algodão mocó era trabalhado sempre com gado e um binômio fabuloso, onde o pessoal aprendia também a conviver, não somente com a seca, que era um dos maiores problemas, mas também com essa vegetação fantástica, extraordinária, riquíssima, que é a caatinga. Desde o princípio, o Dr. Pierre decidiu trabalhar em harmonia com o meio ambiente. Praticamente 2/3 da fazenda ainda estão cobertos pela caatinga. O restante é usado na produção de manga, mel e na criação de vacas leiteiras, que abastecem esse laticínio instalado na propriedade. Tudo aqui é feito no sistema orgânico, sem usar veneno, adubo industrializado, nem medicamentos alopáticos. E dentro desse organismo agrícola você recicla, você procura reutilizar todos os produtos, faz composto, utiliza as abelhas para polinizar as mangueiras e esse tipo de coisa. Então acho que é uma visão que vai exatamente no sentido da preservação e da integração de todas as atividades humanas dentro dessa visão de integração. Aqui não há pastos enormes. O gado pardo suíço passa o dia em piquetes, cercados de vegetação nativa. Eles formam corredores que interligam a reserva legal e uma RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural, que Dr. Pierre criou aqui. Aqui nós temos uma mistura de leguminosas nativas, de gramíneas plantadas, e a ideia é fazer, da partir da RPPN, que está lá em cima, que representa mais de 360 hectares, fazer um corredor, uma continuidade de lotes, de áreas aí de mata, para poder levar os animais selvagens do Tamanduá, que está aqui na frente, até a reserva. Outra preocupação do Dr. Pierre, conhecer bem o lugar onde decidiu viver. A caatinga é realmente um bioma bastante esquecido, pouco estudado. Semiárido, todo mundo acha que é deserto, não é, e nós temos realmente hoje comprovação através de pesquisas de mamíferos, de pássaros, de insetos, da fauna e da flora, no caso, que comprovam que realmente é uma região muito importante. A fazenda já serviu de laboratório para 20 trabalhos de pesquisa de universidades da Paraíba e de Pernambuco. A mata, preservada e bem estudada, é hoje local para reintrodução e soltura de animais apreendidos pelo IBAMA. Nessa turma aí, 30 jabutis e vários pássaros, como o cancão, o concris e o pintacilgo, ganharam a liberdade. Essa área serve como berçário. Essa é uma grande função dessas áreas de UCs e áreas protegidas. Daqui eles vão disseminar, o animal não para, mas ele tem um tempo de recuperar, reproduzir e aqui servir como local de ir repondo para as áreas limítrofes e adiante. Dr. Olaf Bach, professor da Universidade Federal de Campina Grande, conduz outra pesquisa aqui na fazenda. Ele está estudando plantas como a faveleira e a jurema preta. E por que o senhor escolheu essas plantas? Então, em comum, elas têm que são forrageiras. A gente pensa em não retirar a vegetação arbórea para recobrir o solo, proteger o solo, etc. E, ao mesmo tempo, utilizar essas espécies como produtora de forragem. A faveleira tem alto teor de proteína, em torno de 15%, mas seus ramos são cheios de espinhos. A pesquisa vem trabalhando na produção de plantas livres desse inconveniente. Infelizmente, a sem espinho produz um pouco menos do que com espinho. Nós fizemos essa primeira etapa de melhoramento, que foi tirar o espinho, e depois agora nós vamos fazer o melhoramento genético para produção de forragem. Dr. Olaf acredita que trabalhar com as plantas forrageiras nativas, que são adaptadas ao clima do semiárido, só traz vantagens. É uma riqueza que, infelizmente, a gente não aproveita
e às vezes passa fome sem ter necessidade. Ou o seu gado morre e você chega na outra estação de chuva sem nem ter a semente, que a gente chama, nenhuma fêmea para você começar a reconstruir ou aumentar o seu rebanho novamente. A faveleira é apenas uma entre muitas riquezas que o bioma Caatinga tem a oferecer. Basta que se aprenda a lidar com ele. Trabalhar no semiárido é uma coisa difícil, tem anos de chuva, tem anos de seca. O grande problema é tentar chegar a uma renda constante, chegar a encontrar os produtos que são os mais apropriados a esse tipo de clima. Mas o que dá uma satisfação imensa é justamente esse processo de preservação que finalmente traz os alimentos melhores, traz aos animais que estão trabalhando e morando aqui dentro uma vida muito melhor e traz para a gente uma satisfação imensa, porque o que está acontecendo hoje, depois de 33 anos, essa bola de neve que está começando a pegar é realmente algo que me dá uma alegria imensa. O assentamento Boa Vista tem 1.400 hectares, onde vivem 38 famílias. Quando os primeiros moradores chegaram, há 11 anos, a vida não era fácil por aqui. Como a maioria dos assentados, no começo, o seu José da Silva lidava com roçado no tempo da chuva e criava algumas vacas de leite. Como a renda era pequena, ele teve que procurar trabalho fora. Fazia o quê? Eu trabalhava nas granjas. Granja de frango? Granja de frango. A vida dos agricultores ganhou nova perspectiva com a chegada aqui no assentamento do projeto Dom Helder Câmara, uma parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a ONU. É um projeto de assessoria técnica que envolve 15 mil famílias em 6 estados, né, de modo que as pessoas possam reverter e melhorar a qualidade de vida no campo produtivo, social e também se inserir em mercados diferenciados. Os técnicos do projeto trouxeram para cá o conceito da agroecologia. A agroecologia é fazer com que o conhecimento tradicional e o conhecimento científico eles se encontrem e assim ter cada vez mais uma capacidade de convivência com as características da região semiárida. A ideia é juntar tecnologia com a experiência dos agricultores e formar estoques de água, de alimentos, de forragem com sustentabilidade, sem destruir o meio ambiente. Assim, 8 assentados decidiram trocar vacas por cabras leiteiras. Seu Jorge Cabral foi um deles. Porque a propriedade em si ela não é adequada para a criação de gado, né? Então o animal de pequeno porte aqui para a gente é de melhor o manejo, é melhor para alimentar, né, que o consumo é menor. Não precisa a gente estar explorando grandes áreas que nem fosse para gado, né, desmatando para criar pasto. Os criadores do assentamento entraram no programa de merenda escolar do estado do Ceará, que compra todo o leite. E quanto é que paga para o senhor por litro? A R$ 1,20, para pegar aqui na propriedade. E é um preço bom? Eu considero bom. Seu José e a mulher, Dona Lourdes, estão animados com a atividade. O rebanho deles ainda é pequeno, tem apenas 6 matrizes. Mesmo com pouco leite, Dona Lourdes decidiu começar um novo negócio, a produção de queijo de cabra. Dona Lourdes, onde foi que surgiu a ideia da senhora começar a fazer queijo de cabra? Teve uma oficina para como confeccionar o queijo, né? Estou multiplicando cada dia, assim, fazendo cada vez mais. E dá um dinheirinho? Dá. É. A renda é melhor do que a do leite de gado. As cabras passam o dia na caatinga, de onde vem o grosso da alimentação do rebanho. As vacas não sumiram do assentamento. É só para o consumo e os cabritos das cabras que bebem leite de gado também. Para o seu Ismael, as vacas têm outra utilidade, produzir esterco. Quanto esterco o senhor coleta por dia, seu Ismael? É um carrinho desse, dando uma média de 30 quilos, 25, 30 quilos nessa média. Com a produção do dia no carrinho, seu Ismael segue para casa. Vai alimentar um biodigestor instalado no quintal. E quando um dia o pessoal do Dom Helder, com o pessoal da diaconia, falando que tinha possibilidade de construir um biodigestor pequeno, certo? Que é um pequeno agricultor com poucos animais que poderia alimentar, né? E eu me interessei. O esterco é misturado com água e carreado para dentro do biodigestor.
O processo de fermentação produz o gás. Um biodigestor familiar como esse aqui custa entre R$ 2.500 e R$ 3.000 e é capaz de produzir gás suficiente para abastecer uma família de 7 pessoas. O gás segue direto para a cozinha e Dona Iraci garante que funciona bem. É ótimo, porque além dele ter as chamas maior, a gente cozinha mais rápido, né? A comida é feita mais rápido. Sim. Além de trazer economia, o biodigestor é ecológico. Ele deixa de retirar a lenha da caatinga, ele deixa de desmatar a caatinga, utilizando o gás metano, que é o gás produzido com o biodigestor. A nova aposta dos assentados para aumentar a renda, sem agredir o meio ambiente, é o turismo rural. Uma das formas que o pessoal do assentamento encontrou para melhorar a renda das famílias, sem ter que avançar sobre novas áreas de caatinga, foi a instalação aqui de uma pousada rural. Ela tem capacidade para receber 20 hóspedes de cada vez. Belos cenários, banho de açude e comidinha caseira são alguns dos atrativos da pousada, administrada pelos próprios assentados. E a gente já passou por várias capacitações de culinária, de garçom, de recepção, para poder a gente desenvolver e saber a noção como receber o turista melhor, né? Agora você vai conhecer outra comunidade que trabalha com o projeto Dom Helder Câmara no sistema de agroecologia desde 2003. É o assentamento Moacir Lucena, que fica na Chapada do Apodi, no Rio Grande do Norte. Aqui, em 700 hectares, vivem 26 famílias. A maioria dos moradores trabalhava como meeiro na antiga fazenda de algodão, que foi desapropriada para dar lugar ao assentamento. A gente era mandado pelo dono da fazenda. Né? A gente só tinha um tipo de alimento, quando tirava ele, devia metade do patrão, e a outra a gente que armazenava para comer era só uma qualidade de alimento que não tinha condições de comer outro tipo de alimento. Ou seja, tem que ser mesmo só o feijão bravo. Hoje, Irapuã Gomes é presidente da Associação dos Moradores do Assentamento e conta que, para melhorar a alimentação das crianças, surgiu a ideia de plantar frutas no quintal das casas. Foi assim que chegaram aqui os primeiros pés de cajarana, tamarindo, manga, araticum. Nós hoje temos 9 tipos de qualidade de frutas, né, que cada uma são uma fruta diferente que tem um período, tudo de sequeiros. A ideia dos quintais produtivos deu tão certo que a fruticultura acabou se espalhando aqui pelo assentamento. Hoje já há pomares comerciais, como esse aqui de caju. Ira, quantos pés de caju vocês já plantaram aqui? A gente hoje temos 4.400 mudas de cajueiro, né? Quanto caju vocês conseguem produzir por ano? A gente já está com a quantia de 20 mil quilos, chovendo os 600 milímetros aqui na nossa região, que é um semiárido seco, mas que quando chove a gente vê o resultado. Com a ajuda do Dom Helder e da Coopervida, ONG que presta assistência técnica para o assentamento, os agricultores construíram uma pequena fábrica que transforma as frutas em polpa. Já são 12 toneladas por ano. A maior parte da produção é vendida para os programas de aquisição de alimentos do governo federal. Só gosta de mexer com isso? Eu gosto. Eu gosto bastante, porque além da gente ter para o gasto, para o consumo da gente, dos filhos da gente, dos netos da gente, e para vender, para sustentar a família. É mais uma renda familiar. Outra ideia que deu certo, uma horta comunitária que produz verduras e legumes. A produção é dividida primeiro entre as famílias. O que sobra é comercializado. A gente vende aqui nos sítios mais próximos e também a gente vende na feira, né, de Apodi, né? Quando as famílias foram assentadas aqui, a área estava degradada por muitos anos de cultivo de algodão. As crianças aqui sofriam muito com diarreia, as águas poluídas, e aí foi onde a gente começou a discutir, né, uma convivência com o semiárido, como era que a gente ia ter a vida aqui permanente. Os agricultores demarcaram a reserva legal e há 12 anos vem recuperando áreas de caatinga. Se a gente nesses 12 anos não fizesse isso aqui, eu acho que nós não tínhamos mais vida, ou seja, até nossas crianças hoje não viviam mais aqui, talvez tivesse falecido já, né, porque era muito degradado. Se a gente fosse contar aqui o que era usado de agrotóxico, era uma coisa enorme. Com o
desafio de produzir e, ao mesmo tempo, preservar, os agricultores optaram pelo sistema agro-silvo-pastoril, modelo desenvolvido pela Embrapa que junta lavoura, pecuária e floresta na mesma área, sem desmatar, queimar, nem usar agrotóxico. O cultivo é feito em faixas, deixando entre elas uma linha de plantas nativas. Seu José Holanda está empolgado com a novidade. Na faixa de manejo, a gente tira o alimento e a faixa que está lá, a caatinga, vai devolver para nós a fertilidade, a matéria orgânica, para essa faixa aqui se manter uma faixa altamente produtiva e um solo fértil. Nas áreas onde a caatinga foi retornando, os agricultores decidiram produzir mel. Seu Evandro da Silva é um dos novos apicultores do assentamento. Esse ano a gente está com uma estimativa boa, né? De produzir em torno de umas 500 a 600 latras de 25 quilos. Dentro do princípio da agroecologia, para economizar pasto, cada família tem direito de manter apenas uma vaca leiteira. Mas quase todos os assentados criam cabras e ovelhas, que ajudam a complementar a renda. Como os lotes são pequenos, têm só 19 hectares, os rebanhos podem ter no máximo 70 animais. Como o caprino ele é um animal que não exige muito alimento, né? A gente opinou por caprinocultura porque a questão do porte do lote e a questão da própria alimentação com o seu animal que não exige muito alimento. Né? Aqui só se trabalha com animais mestiços que passam a maior parte do tempo pastando na caatinga. Eles foram comprados com recursos que o projeto Dom Helder Câmara conseguiu a fundo perdido. A família não precisa pagar, só precisa gerenciar bem esse recurso. Né? Fazer com que ele se multiplique, a família melhore de vida, melhore a sua alimentação e para o projeto é o fundamental. Tantas mudanças trouxeram mais renda e qualidade de vida para os assentados. A casa do seu Zé e da Geilza tem móveis novos, criança saudável e comida feita com todo carinho no fogão a lenha. Os tempos difíceis de antigamente agora são só lembranças. Papai foi nascido e criado aqui, ele sempre plantava aqui, mas era no meio. Se ele tirasse 10 sacos de feijão, 5 era para ele, 5 era para o dono da terra. Agora não, agora tudo é da gente. É, né? Melhorou muito, né? Hoje, além de feijão, a mesa do almoço tem arroz, galinha caipira, carne de bode, salada e, claro, suco. Um delicioso retrato do novo perfil dessas famílias. Agora, juntando tudo que vocês produzem aqui, mel, cabrito e suco, quanto é que o senhor apura de renda mais ou menos por mês, assim? Quando você pega a produção anual e divide ela em 12 meses, né? Dá uma quantia de 2 salários, 1,5 salário e 2 salários por mês. As mudanças no assentamento trouxeram mais do que dinheiro no bolso. Elas abriram uma nova estrada que essa gente agora tem orgulho em percorrer. E a vida que você temos hoje de maneira digna e boa, né? Foi graças a esse projeto que tirou o agrônomo do escritório e colocou ele na base do campo, que é onde ele está. O que mais o senhor sonha, seu José, agora? Rapaz, eu sonho de um dia formar um filho meu, né, na agronomia, um técnico agrícola. Ainda sonho de ser um técnico agrícola um dia, se Deus quiser. Sou muito novo, né? É, claro. Mas tem experiência aí. Se eu sonhei um dia viver nessa casa que eu vivo hoje, né, e não estou vivendo, né, o mundo foi feito para nós todos viver e viver de maneira boa e digna, né? Seja no tempo das águas, seja na seca, seu Zé Holanda e tantos outros agricultores estão aprendendo que a perpetuação da vida no sertão depende do conhecimento e da convivência harmoniosa com a caatinga.